Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Coringa, Delírio A2, que é o novo filme dirigido pelo Todd Phillips, inexplicável sequência do longa de 2019, que gerou grande repercussão, notoriedade, muitos debates também. Eu me lembro na época do lançamento das pessoas falando se era um filme demasiadamente violento, etc. Tudo isso gerou curiosidade, repito, e Coringa acabou sendo um filme muito premiado, grande atuação do Joaquin Phoenix. A mesma equipe retornou, o Joaquin Phoenix retornou. Eles criaram um musical que é um fracasso monumental. E eu dizia que a DC, em se tratando de universo cinematográfico, estava de mal a pior, tanto é que o James Gunn vai ter uma baita tarefa a partir do ano que vem. Pelo menos Batman e Coringa ainda se salvavam no meio de toda essa confusão. Agora, tira Coringa da lista porque o que foi feito aqui é inacreditável, com algumas decisões criativas simplesmente bizarras. Tem uma outra questão interessante, né? Que esse filme é um musical. É um musical que abre uma vertente também para explorar um thriller psicológico, discussão sobre identidade. O filme tem vergonha, em muitos momentos, de se tratar como um musical. Isso eu espero do marketing da Warner, como ela já fez com vários outros casos, né? Porque existe essa visão de que o musical afasta o público do cinema. Isso é uma coisa. Agora, criar termos como semi-musical, meio musical, aí é demais. Enfim, gente, eu deixei a sessão do filme extremamente decepcionado, levando em conta o catálogo de lançamentos de 2024 para o cinema. Coringa 2 está no topo da lista de maiores frustrações, seja pelo aproveitamento do elenco, pela falta de condução da história, pelo mau uso de um musical. Também acredito pela incapacidade de lidar com o potencial de um musical para sim contar uma boa história. E até acho interessante que o mesmo Todd Phillips, que criou um Coringa extremamente imprevisível, agora se conforta com um Coringa que nem diz para que veio na real. Em muitos momentos ele se diz cansado, que eu poderia remeter esse discurso simbolicamente para o próprio Todd Phillips falando que tá cansado desse universo. Quem sabe, se alguém tivesse que colocar um veneno em Coringa, ele, como criador do filme de 2019, faria isso. É simplesmente inacreditável. Realmente, assim, é um caso que eu não esperava ver nesse ano. Durante boa parte das mais de 2 horas de duração de Coringa Delírio A2, eu tinha confiança de alguma virada milagrosa na condução ou alguma coisa quanto à ambientação que pudesse gerar uma diferença maior, quanto à própria atuação do Joaquin Phoenix, mas não foi isso que aconteceu. Como eu disse, um fracasso monumental, coloco como um fiasco também, de repercussão muito limitada, em que os melhores momentos que você vai ver em Coringa 2 são de coisas de Coringa de 2019. Tem alguns flashes de talento do Joaquin Phoenix. Tem, ele é um baita ator, muito versátil. A Lady Gaga, para um musical, foi uma escalação que faz todo sentido também. Considero, aliás, que a personagem dela foi muito mal utilizada a partir da metade final desse filme. Então são pequenos conjuntos de decisões que me fazem pensar se o Todd Phillips queria mesmo fazer de Coringa 2 um musical ou se ele queria muito fazer um musical, mas ele sabe também que seria difícil no contexto atual da indústria do cinema dos Estados Unidos bancar um musical em pleno 2024. E aí acabou atrelando Coringa no meio disso tudo. É uma confusão. Prestes a ser julgado pelos seus crimes, Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, conhece Harley Quinn, interpretada por Lady Gaga, no Hospital Estadual de Arkham, em uma sessão de terapia musical. Logo, Arthur se vê confrontado com seu passado como Coringa, enquanto parece, enfim, ter encontrado o verdadeiro amor. Eu não quero ficar só puxando pelo filme de 2019, mas eu preciso citar a questão da ambientação, que para mim é um fator determinante de uma queda considerável para uma produção de investimento muito maior. Coringa 2 tem custo de quase 200 milhões de dólares. No filme de 2019 existia uma sensação de imprevisibilidade, fluxo na cidade, que você não sabia o que ia acontecer, mas tinha isso tudo também direcionado para o Coringa, ele pode fazer tudo. Agora nesse filme você tem duas situações, né, uma interação com guardas e também toda uma questão de tribunal com uma repercussão externa na TV, em que eles começam a soltar palavras como sensacionalismo, coisas que estão ocorrendo na rua, mas você não vê isso. Você vê um que outro protesto, alguma que outra caracterização
que para um projeto dessa escala é simplesmente vergonhoso. Isso que acontece em Coringa 2 desmonta justamente todo o interesse que poderia existir por uma sequência, ainda que muitos possam trazer aquela velha questão retórica, né, da sequência que ninguém pediu, etc. Mas se ia fazer a sequência, se o diretor estava interessado, seria a mesma equipe criativa e o ator iria voltar, olha, dos males o menor, pelo menos eu acreditava, porque eu tinha uma grande expectativa, repito, mas fica um caso também marcante nessa história recente do cinema de grandes produções, né, de que não é porque você vai chamar a mesma equipe de um filme de sucesso que vai necessariamente fazer um outro grande filme. Em Coringa Delírio A2, o tédio vai encontrar o aborrecimento a cada 5 minutos de duração, porque você vai ter um direcionamento para closes no Joaquin Phoenix, uma que outra pausa, uma quebra musical, que quando envolve a Lady Gaga é interessante, quando envolve, por exemplo, os guardas cantando, ou o próprio Joaquin cantando, aí perde bastante mesmo a força. Os números de fantasia são alguns dos raros momentos em que a imaginação do diretor dá conta do que Delírio A2 poderia fazer ou se tornar, só que existe um medo gigantesco de dar um passo para o que o diretor poderia ver como a direção errada para a história de Coringa. Simbolicamente, para não tornar Coringa, né, fruto de outras revisões, o próprio diretor que dá o veneno a Coringa e ele cria um ponto de ruptura, na minha opinião, definitivo do tipo: o filme de 2019 é uma coisa, é algo isolado. O filme de 2024 não só ele mostra que é uma sequência que não tinha sido pensada, como é uma ideia que ela não foi desenvolvida. Eu fico com a impressão de que a vontade de fazer um musical era do Todd Phillips e de algum modo ele precisou envolver Coringa para conseguir realizar o seu sonho. Existem referências a vários e vários atos de musicais do período de ouro de Hollywood, né? Nessa grande era do gênero especialmente, mas são coisas isoladas que não são bem vinculadas, gente, com o universo que havia sido previamente estabelecido para Coringa. Ah, mas tem uma questão sobre identidade, sobre dupla personalidade, o autoconhecimento, a questão dos crimes. Exato, tem isso, mas mostra que Coringa 2 só existe porque a base anterior que era boa. Dentre algumas decisões bizarras, você vai ter o Harvey Dent ou sorrindo ou mexendo no terno, personagem completamente descartável para o andamento do filme. Você vai ter o mau uso, na minha opinião, da Lady Gaga a partir da metade final, em que ela poderia dar sustentação pro musical, mas aí também parece que o filme ele não quer necessariamente se vender só como um musical. Ele precisa abrir esse espaço para o thriller, o que cria esses termos, né, que eu falei que não dá para levar em conta do semi-musical. Semi-musical é um termo comercial para tentar fazer o público acreditar que vai existir alguma coisa além do musical, só para dizer assim, olha, se você não gosta de musical, pelo menos dá uma chance. E como musical não é pior porque o Joaquin se esforça ao máximo, né? Não tem o dom, obviamente, de cantar. Em alguns momentos eu até me lembrei do Pierce Brosnan em Mamma Mia, que se dedica, mas também não tem o dom de fazer algum tipo de cantoria em musical, mas a Lady Gaga, que poderia, repito, se tornar grande destaque nessas passagens, poderia se tornar grande destaque na fantasia, ela nunca é vista como prioridade também, ela nunca é vista como aquela coadjuvante que vai dar um peso ímpar para a narrativa, apesar de todo esse apelo comercial. Então é a mesma equipe que faz um trabalho muito inferior, gente, em todos os sentidos, desde a trilha com algumas passagens recicladas e mal utilizadas, até a própria letra das canções, até a montagem do Jeff Groth, que tá bem ruim mesmo. O Jeff Groth ele tinha trabalhado num filme que era Cherry, e na época eu fiquei pensando, caramba, é o mesmo montador de Coringa que adota uma estratégia totalmente diferente, claro que leva em conta o realizador, mas com uma montagem truncada, pesada, e ainda que exista um limitador de cenários que você não tem ambientação, Coringa é um filme muito arrastado que se torna cansativo e que você pode ficar com a esperança de que vai melhorar por causa do filme anterior, porque para musical é uma vergonha. Para Coringa, Delírio A2, nota 4. É engraçado pensar que se eles tivessem feito o básico da sequência caça-níquel, provavelmente nesse momento várias e várias pessoas clamariam pelo terceiro, pelo quarto filme de Coringa,
Agora, com tudo que aconteceu, com as coisas que ocorreram também nesse musical, nesse ponto de ruptura definitivo, esquece Coringa, deixa pra lá, lembra do filme de 2019 e conta essa história do filme de 2024 que se tornou uma das maiores frustrações do ano. Quero ouvir os comentários de vocês. Só fazer um adendo também, que eu atrasei um pouquinho essa crítica porque eu estava viajando. Tô no Rio de Janeiro para a cobertura dos dias iniciais do Festival do Rio. Fui numa sessão na quinta-feira, né, data que eu tô gravando esse vídeo, muito vazia. A primeira sessão da tarde de quinta-feira para um filme desse tipo, né, eu acredito que a repercussão mista para negativa ela vai ter um impacto e vai bater muito na questão do musical também. Porque tem casos que você consegue mascarar. A Warner fez isso com o Wonka recentemente, dentre outros projetos. Tem casos como Coringa, que aí alguém vai falar, tá vendo? É um musical, não gosto de musical, nem vou dar chance de assistir no cinema. Eu vou continuar com a repercussão em breve com um vídeo de análise de mercado que eu faço sempre, né, entre domingo e segunda-feira. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!